Oi, gente, como é que vocês estão? Tá, vamos começar a aula. Na última aula, a gente falou sobre o espaço agrário e eu comentei sobre alguns impactos ambientais de forma superficial. Hoje a gente vai entrar a fundo nessa parte de impactos ambientais e eu vou falar também sobre algumas conferências e principalmente sobre os principais impactos que nós temos, ok? Bom, para começar, a gente precisa entender algum dos princípios básicos relacionados ao clima. O clima, ele consiste no comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período de tempo longo, em média 30 anos. Sendo assim, o clima ele é a sucessão de diferentes tempos. Por exemplo, hoje, em uma cidade, o tempo ele pode estar frio e seco. Enquanto na semana que vem, o tempo na mesma cidade, ele pode estar quente e úmido. E apesar disso, o clima nessa cidade, ele pode ser classificado como quente e seco. Bom, a origem dos climas se deve à conjunção e à ação diferenciada dos fatores climáticos, como latitude, altitude, as massas de ar, a continentalidade, maritimidade e também as correntes marítimas, a vegetação e o relevo. E esses fatores climáticos, eles desencadeiam os elementos climáticos, como ali a temperatura, a umidade, calor e também a pressão atmosférica. E com isso, originam os climas distintos. Bom, sobre as massas de ar, nós podemos destacar, mais especificamente que sobre as massas de ar, cabe destacar que elas são grandes porções de ar que se deslocam na troposfera devido à diferença de temperatura e pressão dos ambientes. Elas possuem as mesmas características das áreas onde foram originadas, as características que eu falo que são temperatura, pressão e umidade, e elas podem ser classificadas de acordo com dois critérios. O primeiro critério é a faixa climática de origem, que pode ser equatorial, tropical ou polar. Sobre isso, cabe destacar que a linha do Equador é onde existe a maior incidência solar direta durante todo o ano, e quanto maior a latitude, menor a incidência solar constante. Isso explica os climas mais quentes serem equatoriais e os mais frios serem polares. A faixa tropical, ela ainda é bastante quente e os climas temperados, eles já não apresentam calor como principal característica. O segundo critério aqui para classificação é a proximidade ou não com o oceano em sua origem, que pode ser considerado continental, ou seja, quando tem pouca umidade, ou oceânica, quando tem muita umidade. Lembrando que a gente está classificando aqui as massas de ar. A única massa de ar continental que é úmida é a que vem da Amazônia, pelo seu imenso potencial hídrico, que leva a umidade para grande parte da América Latina. Dessa forma, é correto afirmar que o desmatamento da Amazônia ele poderia sim representar uma desertificação de vários biomas, principalmente na região centro-oeste do país. Aí aqui tem um mapa mostrando cada uma das zonas para que vocês visualizem melhor o que eu estou falando. Ok? Como hoje a aula é bem teórica, à medida que eu vou falando, vocês podem parar, perguntar,
ou acrescentar coisas, tá bom? Então, continuando aqui ainda sobre os princípios básicos. Ainda a possibilidade de duas massas de ar se encontrarem. Quando ocorre esse encontro, elas não se misturam. Elas mantêm as características que foram adquiridas no local de origem. E surge, assim, o que é chamado de frente ou uma descontinuidade ao longo da zona limítrofe das massas de ar. E isso é o que nós chamamos de frente fria, por exemplo, que é quando duas massas de ar frio se encontram. E nesse sentido, devido às dinâmicas naturais de circulação das massas de ar ou ocorrência dos fenômenos climáticos, que são os processos naturais intensificados pelo homem, os climas eles podem sofrer mudanças, principalmente pela interação atmosférica dos gases. Por exemplo, numa área que é industrial, que emite muitos gases, a chuva ela pode cair mais ácida que o normal, e num local que tinha muitas áreas verdes e que foi desmatado, o sol ele incidirá mais diretamente e o ciclo da água ele também pode ser afetado, causando ali mais calor. E são essas interações das atividades humanas com o clima e as consequências que nós veremos hoje ao longo da nossa aula. Bom, agora já entrando aqui mais na questão ambiental mesmo, essa questão ambiental ela é associada às ações de sustentabilidade e é um tema relativamente recente e recorrente nas discussões internacionais. Esse debate ele ganhou fôlego a partir da percepção de impactos ambientais severos causados pelo aumento da produtividade e utilização de materiais cada vez mais tóxicos pelo desenvolvimento industrial. Então, pode-se dizer que, antigamente, nas sociedades pré-industriais, havia uma compreensão de inesgotabilidade de recursos naturais. Inclusive, esse ponto nós chegamos a levantar quando estávamos falando sobre as fontes de energia, como é, por exemplo, o caso do petróleo, que as pessoas achavam que era uma fonte inesgotável, simplesmente não iria acabar. E a partir do momento que desmistificou isso, começou-se a procurar novas fontes e principalmente fontes que fossem renováveis. Então, isso é essa questão de ver as fontes como algo inesgotável, começou a mudar com os modelos industriais, onde é constatado ali o esgotamento de recursos naturais em determinadas áreas que abasteciam as primeiras indústrias, além da poluição atmosférica nas primeiras cidades industriais. E é nesse contexto da relação homem-meio ambiente que buscou-se, então, formas de explorar os recursos necessários para a vida e, ao mesmo tempo, preservar para não comprometer o próprio futuro e os das gerações futuras, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. O termo desenvolvimento sustentável, ele foi criado pela primeira vez, criado pela primeira vez em 83, na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada pela ONU, essa comissão, e esse termo se refere ao desenvolvimento capaz de atender às necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, consiste em desenvolver economicamente, mas levando em consideração as questões ambientais. Bom, e é nos fóruns e conferências ambientais internacionais que são realizados entre as lideranças mundiais
que conceitos como a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que são muito disseminados ultimamente, ganham destaque, principalmente frente ao volume cada vez maior de impactos ambientais, sejam eles desmatamento, emissão de gases poluentes, né? Contaminação da água, ocupação urbana irregular, entre outros graves problemas que afetam o modo de vida humano e causam transtornos seríssimos ao meio ambiente. Então, no debate ambiental, surge ainda uma divergência de pensamento entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, que ficou conhecido como crescimento zero. Esse crescimento zero é uma proposta em que os países desenvolvidos eles propuseram que os países em desenvolvimento parassem de investir na atividade industrial, com o argumento que dessa forma o impacto ambiental sobre o planeta não seria ampliado. Contudo, por trás dessa questão ambiental, na verdade, estava ali um interesse econômico dos países envolvidos, que, por sua vez, não queriam concorrência na produção industrial. Vocês estão... Professora, repete só essa última parte que você falou, por favor. Tá, que eu vim aqui no chat aqui agora. Tá, vou repetir essa parte e volto ao que foi falado. Do crescimento zero, que era para repetir. O crescimento é basicamente assim, os países que já eram desenvolvidos, industrializados, eles estavam propondo aos países que estavam em desenvolvimento que parassem de investir na atividade industrial. Porque se esses países parassem de investir na atividade industrial, não teria o mesmo impacto ambiental que eles já haviam causado. A gente teria ali uma estagnação, sabe? Diminuiria. Só que, na verdade, o interesse deles era que esses países em desenvolvimento não crescessem o suficiente para que tivesse uma concorrência na produção industrial. Não era nem tanto a questão ambiental. Tranquilo? Aqui no chat, tá. Quanto maior, na verdade, né, a altitude, menor a incidência solar. Eu não sei explicar direito, mas é basicamente o seguinte. Mas pelo ângulo em que a Terra está e pela rotação que ela tem, como que a luz solar incide no nosso planeta. Tá, peraí. Como que a luz solar ela vai incidir no nosso planeta? Quanto mais próximo o Equador é o ponto onde tem maior incidência, certo? Então, quanto mais próximo do Equador, maior vai ser essa incidência. Quanto mais afastado, que seria tipo as bordas do planeta, menos incidência solar a gente vai ter. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que às vezes fica mais fácil para vocês verem. É como se a gente apontasse uma lanterna para um globo. Você vai ver que na parte central vai ter mais luz e nas bordas vai ter menos. Por isso que na parte que tem maior incidência luminosa vai ser mais quente. Basicamente isso. Tá. Deu para entender, Tânia? Gente, alguém disse, explica o slide anterior. Qual seria? Quando eu comecei a falar sobre desenvolvimento sustentável ou antes? Ela falou agora, eu acho que é o anterior a esse aí. Antes. Pera. Que seria essa parte que quando que o debate da questão ambiental começou a surgir?
Tá. Bom, basicamente, vamos pensar quando a gente começou ali a falar sobre as revoluções industriais e o desenvolvimento industrial dos países. As primeiras fontes de energia, quando elas surgiram, não foi pensado se elas seriam agressivas ou não ao meio ambiente. Tanto que a gente teve ali o primeiro ali, o carvão. E um dos problemas que a gente viu, né, nesse período de Revolução Industrial eram as chuvas ácidas, justamente pela quantidade de produto que era emitido no ar, certo? E aí, com essa questão da Revolução Industrial, que teve posteriormente vários países que começaram a se industrializar, principalmente ali o pós-período Guerra Fria, a gente tem esses impactos com maior intensidade. Então, ambientalistas e outras pessoas começaram a discutir que até que ponto nós poderíamos continuar as atividades sem prejudicar o meio ambiente, porque já tinha um retorno ali, por exemplo, chuva ácida já era uma consequência da atividade industrial. E aí, nesse período, começa-se essa discussão sobre os impactos ambientais que eram causados pela produtividade e principalmente pela utilização desses materiais que eram tóxicos, muitas vezes de fontes não renováveis, simplesmente pelo desenvolvimento industrial. E aí entra o ponto que eu estava falando, que quando essas sociedades surgiram, não havia essa compreensão de que a matéria-prima era inesgotável, não tinha compreensão que a matéria-prima era esgotável, que ela não ia durar para sempre. Achava que era simplesmente que ia estar ali. Só que aí a gente descobriu que não é verdade, que mesmo que exista em grande quantidade, é esgotável. E a gente precisa de outras fontes que sejam renováveis. E aí a gente tem a discussão da sustentabilidade. E essas discussões de questão ambiental e de sustentabilidade começaram a mudar o pensamento e os modelos industriais existentes até o momento. Ok? Tanto que a gente pode ver hoje que a maioria da produção não usa mais, por exemplo, o carvão como fonte primária. Usa outras fontes de energia. Aí a gente teve desenvolvimento das hidrelétricas, hoje a gente vê energia eólica e outras fontes, ok? Então, resumindo, descobriu que a matéria-prima não era inesgotável, que toda atividade humana causava um impacto ambiental e que nós precisaríamos rever essas questões e buscar por novas fontes e mudar o modelo industrial que existia. Basicamente isso. Então, se tá ok, bora continuar. Aí, eu estava aqui falando sobre o crescimento zero, né, que estava sendo proposto ali. Que a gente viu que, na verdade, só queria beneficiar alguns poucos. E aí, nesses fóruns, peraí, rapidinho, que eu perdi aqui. Ai, gente, às vezes bate um branco aqui, mas... Tá. Então, começou a discussão, né? E aí, em meio nesses intensos debates, diversas conferências ambientais elas foram fomentadas, ou seja, desenvolvidas pela ONU com o objetivo de traçar metas e melhorar a relação do homem com o meio ambiente. Dentre essas conferências, destacam-se as conferências de Estocolmo, em 72, a do Rio de Janeiro, que aconteceu em 92, e a de Joanesburgo, em 2012. E além dessas conferências, a gente tem também as conferências das partes, que também é chamada de COP.
A COP são basicamente reuniões anuais que ocorrem desde 94, com o intuito de negociar as regras referentes às mudanças climáticas, a execução de mecanismos e a aplicação das metas que foram estabelecidas nas outras conferências. Então, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que é cada uma dessas conferências principais, não todas. A COP, eu já acabei de falar o que é. Aí a gente tem também a Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo ela é a primeira conferência internacional do meio ambiente e foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Por isso o nome Conferência de Estocolmo. Esse evento, ele teve como um de seus principais objetivos definir estratégias e metas para equilibrar a relação homem-ambiente. E a importância desse encontro, ela é muito grande, porque ela marca um primeiro esforço no sentido de tentar preservar o meio ambiente em nível mundial. Na década de 70, ainda existia um número considerável de pessoas que acreditavam que os recursos naturais eram renováveis constantemente e a matéria-prima uma fonte inesgotável. E a Conferência de Estocolmo, ela serviu para começar a mudar esse pensamento e apresentar a realidade. O consumo excessivo e indiscriminado da natureza seria fatal para o ser humano. Então, começou-se a analisar com maior cuidado situações como assoreamento de rios, as ilhas de calor, questões como inversão térmica, secas, desmatamento, efeito estufa, também as mudanças climáticas, entre outros, que alertaram a comunidade científica mundial. E na busca por soluções, os países desenvolvidos, eles acusaram as indústrias de serem os grandes responsáveis pelos problemas ambientais, propondo um novo ritmo de produção, que é o que eu falei lá atrás, o crescimento zero. Esse fato, ele acaba gerando a insatisfação dos países envolvidos, porque não alteraria a posição de liderança mundial dos países centrais, sendo que eles tinham sido os principais poluidores, devido à grande quantidade de indústrias que alavancaram o crescimento deles. E da Conferência de Estocolmo surgiu um documento intitulado Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que fazia menção a assuntos fundamentais e que são atuais ainda hoje, como os 3 fatores essenciais para a continuação de um ambiente saudável para a vida humana, que seriam eficiência econômica, igualdade social e equilíbrio ecológico. Deu para entender sobre a Conferência de Estocolmo? Eu coloquei aqui no slide um resumo do que é cada conferência, mas aqui para vocês, na hora de falar, eu estou falando mais coisas, mas acredito que está dando para acompanhar. Se não tiver, vocês falam. Tá certo. A próxima conferência aqui seria a Rio 92, que também é chamada de Eco 92. A Rio 92 ela aconteceu 20 anos após a Conferência de Estocolmo e foi realizada no Rio de Janeiro. Por isso, Rio 92. Essa conferência ela foi considerada a mais importante de todas, porque nela ocorreu uma maior adesão de países e, para os especialistas, consolidou uma agenda global para o meio ambiente. Os temas abordados na conferência foram uma extensão da Conferência de Estocolmo e tiveram influência do relatório Brundtland, que é um documento de 87, que também é conhecido como Nosso Futuro Comum. Esse documento, ele
sinalizava o risco de esgotamento dos recursos naturais por causa do modelo agressivo ao meio ambiente que era adotado pelos países envolvidos e em desenvolvimento. Uma série de convenções, acordos e protocolos, eles foram firmados durante a conferência. O mais importante dele é o que é conhecido como Agenda 21. E essa Agenda 21, ela comprometia as nações signatárias a adotar métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. E como suporte financeiro, foi criado o Fundo para o Meio Ambiente. Nessa conferência da Rio 92, os debates foram base, inclusive, para a criação em 97, do Protocolo de Quioto, que é a resolução de vários países que visava reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Ok? Deixa eu só voltar um pouco aqui. Tá. E aí, já que eu citei aqui o Protocolo de Quioto, vamos tentar entender de forma mais ampla o que foi ele. Como eu estava falando, ele foi definido na Rio 92 que ali deveria ocorrer uma conferência para ser discutida a redução da emissão de gases que contribuem para o aumento da temperatura do planeta. E essa conferência ela foi realizada em 97 em Kyoto, no Japão, que foi uma oportunidade na qual 160 países assinaram um documento se comprometendo com a redução desses gases. E cabe destacar aqui que os Estados Unidos, vamos destacar aqui que os Estados Unidos, que na época era governado por Bush, ele não ratificou o protocolo, ou seja, não assinou, mesmo sendo um dos países mais poluidores. E a justificativa deles era que isso prejudicaria a economia norte-americana. Aí a gente vê um pouco da hipocrisia, né? Porque quando foi para propor o crescimento zero, era ótimo para os demais países em desenvolvimento. Mas quando era para assinar um protocolo em que todos se comprometiam com esses danos causados, eles não quiseram. Mas, enfim, né? Bom, além dessas conferências citadas, nós temos ainda a Rio +10, que à primeira vista a gente acha que aconteceu no Rio de Janeiro, mas não foi, não. Essa conferência ela ocorreu em 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e foi analisado se as metas definidas na Rio 92 estavam sendo cumpridas. E, além disso, houve o debate sobre a questão social, em que se buscava um caminho para a diminuição do número de pessoas abaixo da linha de pobreza. Outro ponto, que essa conferência ela foi marcada, ali além da discussão sobre questões ambientais, por analisar se todos aqueles acordos ali estavam sendo cumpridos, né, ou não. E o objetivo disso era cobrar com uma maior efetivação desses acordos, principalmente a Agenda 21. Porém, essa conferência ela trouxe um tema a mais para o debate, que foi a questão social e a busca pela diminuição do número de pessoas ali abaixo da linha de pobreza. Tá, eu tô repetindo o que eu já falei, mas... Pera, tô esquecendo de alguma coisa. Tá, lembrei. Entre os principais temas que foram tratados, a gente tem erradicação de pobreza, mudança dos padrões de produção, consumo e manejo de recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. E essa variabilidade e amplitude de temas foi alvo de muitas críticas, porque acabou que as discussões elas foram fragmentadas e sem foco, e isso acabou dificultando
propostas efetivas. E os resultados da Rio+10, eles não foram muito significativos. Os países desenvolvidos não cancelaram as dívidas das nações mais pobres, assim como os países integrantes da OPEP, para quem lembra, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que juntamente com os Estados Unidos não assinaram um acordo que previa ali o uso de 10% de fontes renováveis, como eólica, solar e outras. Já Rio+20 teve como objetivo reforçar os compromissos de sustentabilidade e para isso foram escolhidos 2 temas centrais. Economia verde, com um novo modelo de produção que agrida menos o meio ambiente e a governança internacional, que indicaria estruturas para alcançar esse futuro desejado. E, apesar da grande presença de líderes mundiais, chefes de Estado e ambientalistas, os resultados da Rio+20, assim como da Rio+10, eles foram muito criticados, principalmente pelos ambientalistas, por causa da falta de decisões concretas para o desenvolvimento sustentável, com diversas questões, abordando superficialmente ou jogando para frente decisões sobre os acordos e novas políticas. A crise econômica vivida principalmente pelos Estados Unidos e Europa no momento da conferência foi considerada um dos grandes entraves para a tomada de decisões, uma vez que os países se encontravam preocupados com os rumos da economia, deixando de lado a discussão ambiental. Apesar disso, traçando ali um paralelo entre a Rio92 e o que se viu na Rio+20, é inquestionável, pelo menos, um grande avanço. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi ampliado, deixando de abarcar apenas questões relacionadas ao meio ambiente. E a sustentabilidade, a partir da Rio+20, passa a incluir, de forma incisiva e essencial, os aspectos sociais, ressaltando a urgência do esforço conjunto para a melhoria da qualidade de vida e erradicação da pobreza, colocando o ser humano no centro das preocupações. Certo? O do protocolo de Kyoto, na verdade, não sobre a compra de gás, mas sobre a emissão, que tinha como se fosse uma taxa de limite que cada país poderia emitir. E aí, aqueles que ultrapassassem essa taxa pagariam uma multa. E aí, por exemplo, aí tem algumas... É como se fossem umas formas de burlar o protocolo, em que as pessoas, alguns países, por exemplo, investem em países que apresentam desenvolvimento e que tenham leis de preservação ambiental, por exemplo, no Brasil, para que a gente polua menos e para dar uma equilibrada na cota deles. Tipo isso. Assim, olha, eu vou continuar emitindo o que eu continuo e você emite mais para a gente ter um equilíbrio. Lembrando que todos esses protocolos que eu estou falando, bastante coisas que tem sobre eles, então vocês podem pesquisar depois. E eu estou falando desses por serem os principais e os que vocês vão chegar a ver questões em provas, questões em prova, discutindo um deles. Por exemplo, agora mais recente, teve uma reunião da ONU, inclusive o nosso presidente é quem abriria, e aí uma das coisas que se esperava na fala dele era o compromisso com o desenvolvimento ambiental, que inclusive foi pautado por vários países durante
essa conferência. Bom, deixa eu ver se tem mais algum. Tá. Vamos fechar aqui a parte das conferências. Vou repetir aqui para vocês lembrarem. As principais, ó. COP, Conferência de Estocolmo, Rio 92 ou ECO 92, Protocolo de Kyoto, Rio mais 10 e Rio mais 20. Agora, vamos passar para o termo sustentabilidade, que, como a gente viu até agora, está ali associado à questão ambiental. Bom, o termo sustentabilidade, ele surgiu como um conceito na década de 80 por Lester Brown, que foi o fundador da World Watch Institute, que é um termo que é muito atrelado. Um dos termos que é muito atrelado à sustentabilidade é o desenvolvimento sustentável, que foi disseminado e utilizado pela primeira vez lá em 83, como eu falei para vocês, na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão, ela era presidida pela primeira-ministra da Noruega na época, que é a Gro Harlem Brundtland, e esse grupo propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado à questão ambiental. Então, esse termo desenvolvimento sustentável tem a seguinte definição: atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações de prover suas próprias demandas. Isso é desenvolvimento sustentável. Já sustentabilidade. Sustentabilidade seria a capacidade. Sustentabilidade seria a capacidade que o indivíduo, grupo de indivíduos ou empresas e aglomerados produtivos em geral tem de manter-se inserido num determinado ambiente sem, contudo, impactar violentamente esse meio. Então, assim, nós podemos entender como a capacidade de usar os recursos naturais e, de alguma forma, devolvê-los ao planeta através de práticas ou técnicas desenvolvidas para esse fim. Então, a ideia de sustentabilidade ela é defendida pelos ditos conservacionistas, que acreditam que existem formas de usar os recursos naturais e criar um desenvolvimento que não necessariamente seja predatório ao meio. E essa ideia de sustentabilidade ela refuta a ideia preservacionista, na qual a natureza ela deve estar intocada e isolada para ser de fato preservada, não podendo contar com a presença ou atividades humanas. Então, repetindo, essa ideia de sustentabilidade é defendida pelos conservacionistas e refuta a ideia de preservacionista. Deu para vocês entenderem até aqui? Ai, gente, eu acho que hoje eu tô falando tanto que eu tô ficando até sem ar já. Tá bom, então. Então, agora eu vou falar sobre os impactos ambientais. E até quando eu tava preparando essa aula, eu achei chato, porque... Ai, gente, é muito conceito, mas é o que nós temos para falar. E aí, se não der para fazer tudo hoje, a gente fala na próxima aula o que faltar e faz os exercícios. E aí, depois dessa aula, a gente entra em geopolítica, que vai ser um assunto mais legal também. Mas, como a gente tem que passar pelas pedras também, né? Bora lá. Cadê? Slide.
Bom, é possível entender os impactos ambientais como qualquer impacto produzido pelo homem sobre o meio externo no qual ele vive. Esses impactos, eles são todas as transformações que a humanidade está causando aos processos da natureza. Atualmente, a queima de combustíveis fósseis é o impacto ambiental mais significativo causado pela humanidade, e o grande volume de automóveis e indústrias é o principal causador desse grave problema, que, entre outros fatores, pode agravar o efeito estufa, devido à grande quantidade de gás carbônico, provocando também chuvas ácidas e as ilhas de calor. Bom, cerca de 72% dos impactos do mundo vem da produção de eletricidade e combustível. O Brasil, ele, além de contar com o rodoviarismo como principal modal, se destacando ali nos níveis de queima de combustível, ele também sofre com o desmatamento, atualmente motivado pela expansão da fronteira agropecuária, como a gente viu na aula passada, e são diversos os impactos ambientais que advindos do desmatamento, com a perda de umidade para o ambiente, mudanças climáticas e também a maior exposição do solo para impactos erosivos. Bom, já o avanço da fronteira agrícola, ela também possui muitas consequências. Com a tecnologia dos transgênicos, a vegetação do cerrado foi muito suprimida pelas monoculturas de soja, não nativa do local, e também com o uso de agrotóxicos, para poder combater as pragas que surgem nas monoculturas. E, além disso, a biodiversidade ela se reduz drasticamente, além de que a intensidade da exploração do solo para exportar o grão, somado ao peso dos tratores, causa danos ao solo. Então, a partir de agora, nós veremos os principais impactos ambientais. Bom, para começar, vamos falar sobre arenização. Bom, a arenização ela pode ser entendida como a formação de bancos de areia ou areais em determinada área. E pode ocorrer de forma natural ou antrópica. Quando ocorre de forma natural, no geral, nós temos a presença do arenito, que é uma rocha que, ao sofrer um intemperismo físico ou erosão, ela pode gerar arenização. E, além disso, a retirada da cobertura vegetal dos solos arenosos em função de atividades como a criação bovina, somada a climas úmidos, pode intensificar esse fenômeno de arenização. E pode intensificar porque os agentes erosivos eles são capazes de depositar sedimentos arenosos em partes mais baixas do terreno, comprometendo a fertilidade do solo e podendo impedir novas formações vegetais na área. Tá. Aqui uma imagem para vocês terem uma noção maior do que eu estou falando. Um exemplo brasileiro de arenização ocorrendo de forma natural é no Jalapão, ou também em locais de campo aberto ou campo cerrado, que não oferece uma grande proteção ao solo. E seguindo essa linha, os pampas, por exemplo, que é um bioma que já é suscetível a esse fenômeno, ele pode sofrer ainda mais com a atividade pecuária que intensifica esse processo. Ok? Tá. Deixa eu beber água. Então, bora para o próximo.
Outro impacto que nós temos é a desertificação. A desertificação, ela se forma em áreas de clima árido, semiárido ou subúmido, nos quais, de maneira geral, predomina a erosão eólica ou intemperismo físico. É o processo no qual a transformação de regiões em desertos ou a esterilização de ambientes áridos e semiáridos. Ela também pode ocorrer de forma natural ou pelas atividades humanas. Sobre as causas naturais, existem algumas regiões desérticas no mundo, no geral influenciadas pela latitude e temperatura dos oceanos, entre outros fatores. E apesar de normalmente nós imaginarmos o deserto como algo ali estático, parado, ele pode estar em expansão, como é o caso do deserto do Saara. Já sobre a degradação pelo uso inadequado do solo, ou seja, devido à ação humana, como o desmatamento ou as queimadas, que podem deixar o solo mais suscetível ao intemperismo e erosão, sendo as atividades agropecuárias um fator que intensifica esse processo e dificulta uma possível resiliência do ambiente. Podemos observar ainda, como exemplo, o semiárido brasileiro, o Nordeste e o Norte de Minas Gerais, que perde solos ali pela elevação do antropismo associado ao clima. Então, continuar aqui. Gente, às vezes eu paro para olhar, tipo, vocês estão falando alguma coisa no chat, tá? Tá, então, vamos para o próximo. Salinização. Ai, que saco. O computador tá muito ruim. Bom, a salinização é o processo no qual se acumulam em excesso sais minerais advindos principalmente da água da chuva, do oceano ou da irrigação. O índice de evaporação da água ela pode se dar de forma acelerada, principalmente em regiões de clima árido e semiárido, de modo que os sais presentes na água eles permanecem no solo, elevando ali o teor salínico dele. Esse fenômeno pode agravar o processo de infertilidade dos solos e também a desertificação. A agricultura ela deve, então, contar com tecnologia para poder controlar o índice de salinidade do solo, a fim de controlar esse problema. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar a diferença de cada um desses processos pelas imagens que eu coloquei? Continuar aqui, gente. Tá, depois de salinização, nós temos a inversão térmica. Inclusive, esse a gente viu quando a gente estava falando de industrialização. Bom, a inversão térmica é quando a diminuição das temperaturas
em locais onde o solo ganha calor durante o dia e perde durante a noite, que é algo natural. Mas esse processo ele tem se agravado nos últimos tempos por causa da ação do homem. E nas áreas urbanas, o ar frio ele se concentra nas camadas mais baixas da atmosfera sem conseguir se dispersar. E isso acaba acumulando toneladas de poluentes concentrados. É basicamente isso aqui que acontece nesse processo de inversão térmica. Quando não tem a inversão, com ar quente, parte desses poluentes ele sobe para as camadas mais altas. Já com a inversão, o ar frio fica aqui mais baixo e esses poluentes acabam ficando presos aqui. Bom, nós temos ainda as ilhas de calor. As ilhas de calor são uma anomalia do clima e ocorre quando a temperatura em uma determinada região, em determinadas regiões dos centros urbanos, ela fica muito maior do que a temperatura nas regiões periféricas. É devido à junção de diversos fatores, como poluição atmosférica, alta densidade demográfica, pavimentação e diminuição da área verde. Também como construção dos prédios que barram a passagem do vento e a grande quantidade de veículos, entre outros. E lembrando que, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente viu é que nas partes centrais está a população mais rica e nas periferias, na parte mais periféricas, a população mais pobre. Logo, quem sofre mais com esses impactos ambientais são essas populações. Bom, e voltando aqui ao que eu estava falando, devido a essa junção desses fatores e o fato da temperatura ficar mais alta nas regiões periféricas, a temperatura média nos centros urbanos, que estão mais concentrados, fica alguns graus maiores do que nas áreas que são mais espaçadas e existem árvores e também a melhor circulação do vento. Aqui tem um gráfico que dá para vocês entenderem mais. Aqui, onde tem árvore e tem um espaçamento maior, temperatura mais baixa. Nas partes mais adensadas ou mais concentradas e que não tem muita vegetação, essa temperatura tende a ser maior. Bom, um dos impactos, eu acho que mais comuns, principalmente aqui no Brasil, são as enchentes. Bom, com a questão da Quem é de Patos vai entender bem do que eu estou falando, porque parece que a cidade resolveram impermeabilizar toda a cidade, asfaltar tudo, só que esqueceram de fazer um planejamento hídrico, né, para absorção da água. E aí, qualquer chuvisquinho, a cidade está alagando. O que eu estava falando. Com a hipermeabilização do solo urbano, gerada pelo asfalto e pelo cimento, a água não se infiltra e acaba se acumulando. E a alteração também dos cursos d'água, como aterramento para construção civil ou mudanças do curso dos rios, o aterramento também de áreas pantanosas e os locais para onde a água escorreria, ou até mesmo a ocupação irregular na beira do rio, são fatores que contribuem para que esse fenômeno ocorra. Bom, o motivo ele é muito simples. Basicamente, você está hipermeabilizando o solo, não está deixando espaço para que a água infiltre, então vai acontecer enchente. Simples assim. Tá, salinização é quando
existe uma grande quantidade de sais no solo, porque, por exemplo, regiões mais quentes, que têm uma absorção muito alta da água, não dá tempo de dispersar. E aí também por causa da própria irrigação ou proximidade com o oceano, aí esses sais eles vão ficando no solo e vai tornando ele infértil. Basicamente isso. Tá bom. Deslizamentos de terras é algo que a gente vê mais durante o período chuvoso e também que a gente vê muito em favelas ou regiões que têm construções em áreas não planejadas. Os deslizamentos de terra eles são também chamados de movimento de massa e é fruto do mau planejamento do espaço urbano em relação à dinâmica hídrica, e isso associado ao déficit de moradia e à ausência da atuação da defesa civil e do poder público como um todo em diversas áreas. Com o desmatamento, a água da chuva ela tende a erodir mais o solo ou o material rochoso que ela encontra ao cair ali na superfície, podendo ocasionar os movimentos de massa e causar os deslizamentos. Esses deslizamentos eles são naturais, mas quando estão associados a moradias em encostas, acabam se tornando desastres. Aqui uma imagem ilustrativa que um grande problema, inclusive aqui no Brasil, são os lixos urbanos. Bom, e aí, aqui a gente tem alguns pontos. Por exemplo, o aumento da população, quando é acrescido do incentivo à sociedade de consumo, acaba aumentando a produção de lixo. E um tratamento adequado em larga escala, ele também é caro, então o lixo ele acaba sendo despejado em lixões ou cursos d'água. Ele também pode ser queimado ou depositado em terrenos baldios, e isso acaba impactando os solos, as águas e até mesmo o ar. O lixo, ele produz o chorume, que é um líquido poluente ao solo e às águas, e além de gases e substâncias tóxicas que são depositadas no meio ambiente, que acabam causando doenças. E aí, o que a gente tem que observar é que o problema dos lixões, ele também é social, uma vez que as populações mais pobres são obrigadas a conviver diretamente com esse ambiente. E ainda muito associado aqui, ao lixo, a gente também tem o despejo dos esgotos nos rios e canais, devido ao crescimento desordenado e à falta de estrutura urbana das cidades, que fizeram com que ocorresse uma ausência de planejamento em relação ao saneamento básico. Esse fato, ele ocasiona um despejo sistemático de esgoto sanitário doméstico e industrial em rios e canais em grande escala, fazendo com que ocorra um grande impacto em ecossistemas aquáticos. Também o aumento da contaminação da água, a proliferação de doenças e a menor disponibilidade da água doce para o consumo humano. Esse despejo de esgoto em rios e canais, ele está associado à eutrofização de corpos hídricos,
que acontece quando há um excesso de matéria orgânica e nutrientes no rio ou lagoa, de modo que as águas e plantas aquáticas, como vocês podem ver aqui na segunda imagem, elas começam a se multiplicar por causa da grande nutrição. Só que a quantidade de bactérias decompositoras, elas também aumentam, e isso acaba impedindo a entrada de luz e às vezes até mesmo na superfície. E isso impede a fotossíntese e acaba com o oxigênio e a vida naquele local. Aí aqui é por exemplo, um rio eutrofizado. Eutrofizado. Tá. Outro ponto que a gente já viu são as chuvas ácidas. Elas ocorrem quando existe na atmosfera um número muito grande de enxofre, que é o SO2, e também de óxidos de nitrogênio, como. Tá, não sei o nome disso aqui, não. E eu vou falar só óxidos de nitrogênio mesmo. Que quando eles entram em contato com o hidrogênio em forma de vapor, eles formam ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. E o grande problema para o meio ambiente é basicamente a alteração do pH das águas, que podem trazer mortandade de seres aquáticos e também a acidificação do solo, tornando esse solo improdutivo ou acelerando a erosão. É aqui uma imagem mais explicativa de como ocorre o processo, que tem a liberação dos gases aqui na atmosfera, a presença desses gases na atmosfera, que acabam se combinando com as gotas de chuva e formam as chuvas ácidas que caem no solo, e as consequências dessa chuva, que é a destruição da vegetação e a acidificação do solo. Tá, Solvos, Ravina e Vossorocas. Deixa eu ver. Já vou aqui na imagem para vocês entenderem o que são esses nomes esquisitos. É basicamente essas fendas aqui no solo. Aqui a gente tem um exemplo de sulvos, que ele é bem pequitinho. Esse aqui são ravinas, que já é uma abertura maior. E as vossorocas é tipo algo bem maior do que isso. Eu não coloquei imagem. Mas pelos anteriores dá para entender. Deixa eu tentar explicar cada um deles aqui. Bom, quando tem eventos de muita chuva, em solos que são descampados de vegetação, a água ela pode infiltrar tanto no solo que ele vai chegar no limite e todos os poros vão ficar preenchidos, que é o que chamamos de solo saturado. Com isso, o escoamento superficial, ou seja, a água escorrendo sobre a superfície, ela aumenta e acaba erodindo as partes de cima do solo de forma desigual, que isso acaba formando os sulvos, que é aqui, esse primeiro aqui. E aí acaba formando os sulvos, né? E desagregando as partes mais profundas do solo que está ali cheia de água. Essa retirada da cobertura do solo pela erosão da chuva também é chamada de erosão laminar. E aí enormes crateras se abrem no solo e é muito difícil de recuperar esse solo perdido aí. E quando as crateras começam a se abrir, nós chamamos elas de ravinas, que é essa segunda imagem aqui. E quando está no estágio mais avançado, é o que nós chamamos de vossoroca. É isso.
Ai, gente, eu já tô cansada dessa aula. É isso. Falta pouco pra gente acabar. Outro problema que a gente tem é a lixiviação. Lixiviação é a extração de substância de uma rocha ou solo por dissolução num líquido. É um processo erosivo. Ai, sai. É um processo erosivo de lavagem do solo e ela é típica de climas úmidos, chuvosos, e a ausência da vegetação pode agravar o problema. E ela acontece quando a água da chuva percola, ou seja, se desloca no interior do solo, arrastando os nutrientes e sais minerais das camadas superiores para as camadas inferiores. E frequentemente acaba diluindo esses sais minerais. Bom, a lixiviação ela é uma espécie de lavagem dos nutrientes do solo e ocorre quando existe o transporte dos nutrientes do solo pela água que se infiltra no mesmo. Ela pode ser provocada pelo desmatamento, chuvas intensas ou também uma conjunção desses dois fatores. E esse processo ele deixa as camadas superficiais do solo com uma baixa quantidade de nutrientes. E se tem uma baixa quantidade de nutrientes, a vegetação não consegue crescer e o solo vai ficando assim, morto. Tá. Bom, seguindo a nossa linha de impactos ambientais, nós temos ainda a laterização. É um processo no qual o solo acumula uma grande quantidade de óxido de ferro ou alumínio nas suas camadas superficiais ou próximas à superfície. E acaba tornando a coloração desse solo avermelhada como ferrugem. A laterização ela acontece pela ação da chuva, principalmente nos climas tropicais e equatoriais, onde o intemperismo químico transforma as camadas do solo. Bom, a infiltração da água no solo, ela, do mesmo jeito que acontece na lixiviação, ela resulta no acúmulo dos óxidos mais difíceis de serem lixiviados. Isso acaba causando esse fenômeno, né? Isso deixa o solo pode formar uma crosta laterítica ou canga, que é enrijecida na superfície ou pouco abaixo da superfície do solo, que acaba reduzindo a infiltração e dificultando o crescimento de plantas e também pode levar à desertificação. E nos solos laterizados nós chamamos de latossolo. Deixa eu ver aqui. Bom, no centro-oeste brasileiro, por exemplo, é comum que se adicione o calcário nos latossolos, que é chamado de calagem, para poder reduzir a acidez desse solo e permitir o plantio. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente vai parar em... Só vou abrir esse tópico aqui de efeito estufa, porém eu vou falar muito superficialmente, que depois eu queria falar dele um pouco, de uma forma um pouco mais profunda com vocês, tá bom? Mas como o nosso tempo aqui tá pouco, eu vou falar superficialmente dele. Bom, o efeito estufa é um processo natural, intensificado pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Ele consiste na manutenção equilibrada da temperatura do planeta. A temperatura essa que é ideal para diversas formas de vida existentes. E se não existisse o efeito estufa, o frio ele seria intenso, porque a radiação emitida pelo Sol ela
radiação emitida pelo solo e irradiada pelas superfícies, ela não se manteria sem ele, o que tornaria ali inviável a sobrevivência das espécies. Porém, esse processo ele foi intensificado pela ação do homem a partir da queima de combustíveis fósseis e também da destruição de florestas. A temperatura da Terra acabou se elevando consideravelmente. Alguns pesquisadores afirmam que essa elevação da temperatura pode ocasionar o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos mares, resultando assim num possível desaparecimento das cidades litorâneas, além da extinção de espécies vegetais e animais. Por um outro lado, essa situação ela pode ser amenizada com a adoção de medidas que visam a redução da poluição ambiental, com o Acordo de 97, com o Protocolo de Kyoto, né? Que a gente viu que ele visava a redução da emissão de gases poluentes. Aí aqui tem uma imagem que resume o que eu estava falando. Os raios solares incidem na Terra, parte deles ficam presos e parte é repelida. E aí, quando essa camada ela aumenta, a quantidade da radiação que entra, ela aumenta, porque eles não conseguem sair. Basicamente isso. Bom, essa discussão sobre o efeito estufa, ela aconteceu ali na primeira metade do século XIX, surgiram alguns estudos deduzindo a relação entre a atmosfera e a temperatura da superfície do planeta. O John Tyndall, ele pesquisou sobre a capacidade de absorção dos gases e destacou a importância para a manutenção do clima no nosso planeta. Esse trabalho do John, ele foi fundamental até que se estabelecesse o conceito de efeito estufa da forma como nós conhecemos. A primeira hipótese de variação climática forçada pelo aumento da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera surgiu em 1890. E aí, essa hipótese, ela poderia impulsionar ela falava que isso poderia impulsionar um aquecimento adicional. E aí, num sentido oposto, o Arrhenius, ele estudou que uma queda na presença de CO2 poderia levar a uma situação de resfriamento da superfície planetária. E a partir daí, o cientista só considerou a possibilidade de emissões humanas de CO2 produzirem um aquecimento global. Bom, eu vou fechar essa parte aqui e na próxima aula a gente volta falando um pouco mais profundo de efeito estufa, até porque agora eu já estou cansada. Eu acho que já falei demais, vocês também devem estar cansados, porque é muita informação. E como essa parte de efeito estufa e aquecimento global, ela é cobrada de uma forma mais intensa, eu quero falar de forma mais profunda com vocês. Então, a gente vai encerrar a aula hoje nesse ponto aqui. E na aula seguinte, eu volto falando novamente sobre efeito estufa. A gente vai passar aqui pelo aquecimento global. Aí temos alguns outros impactos ambientais, como perda do permafrost, El Niño e La Niña. E depois disso, exercício. Tá bom? Então, a aula seguinte vai ser basicamente uns 20 minutos só de discussão e o resto exercícios. Então, venham preparados para fazer exercícios. É isso, gente. Muito obrigada. Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Deixa eu encerrar a gravação, né? Tchau, tchau, gente.